falar sobre a lua nova. Então, todo o movimento da lua nova, de maneira bem popular, vai falar sobre atraga os seus novos projetos, os seus novos sonhos, novos planos. É momento de a gente trazer novas sementes ali para o nosso jardim. O que eu vou estar nutrindo, cultivando e fertilizando nas próximas semanas para chegar lá na lua cheia e eu ter uma colheita, eu ter uma celebração? Então, né, isso seria bem o popular, que todo mundo, né, sabe. Basicamente, astrologicamente, para existir o evento da lua nova, quer dizer que o Sol, o astro Sol, está pulsando no mesmo signo que a lua, né? Então, percebe, o Sol está navegando no signo de Câncer, porque recentemente entramos na estação do inverno, quando justamente tem esse evento, e a lua vai estar navegando no signo de Câncer. Então, quando dá esse boom, opa, lua nova, que nesse caso vai ser aos 24 graus do signo de Câncer. Para nós que estamos aqui na Austrália, o ápice dessa lua nova vai ser às 4h04 da manhã, dessa madrugada, de 17 para 18 de julho. Para quem está no Brasil, vai ser no dia 17 de julho, por volta de 3 da tarde. Tá? Então eu te convido assim, primeiro, vamos analisar quem é o regente maior dessa lua. Quem rege o signo de Câncer é justamente a lua, né? Então assim, vai vir com muita potência a questão das nossas emoções, do nosso sentir. Então, galera, preparem os lencinhos, né? Porque a gente sabe que o Câncer pode ser um pouco dramático, ou às vezes vir com aquela inundação emocional com uma certa intensidade, né? Então, assim, já vai preparando todo um campinho ali, né? Pois o grande enredo, a grande tônica dessa lua nova vai ser as questões familiares. Câncer, casa 4 do nosso mapa astrológico, fala de família, de casa, de lar, de moradia. Casa 4, pertencimento, a quem eu pertenço, a minha tribo, as minhas raízes. Então, tudo que está vinculado à família e o ambiente doméstico vai estar em ênfase aí, principalmente segunda e terça-feira dessa semana. Então, o que é legal, né? A gente também aproveitar esse impulso e para arrumar a casa, por que não? Vamos lá arrumar as gavetas, liberar espaço, purificar, né, os ambientes, porque tudo isso vai estar bem estimulado, o jardim, a casa, o lar, o ninho, o aconchego. Câncer fala de tudo isso, tá? Claro que essa lua nova em Câncer vai ter alguns vamos dizer assim, alguns desafios, tá? Vai estar formando uma oposição com Plutão, que está lá nos seus últimos graus do signo de Capricórnio. E além disso, é como se essa lua nova em oposição com Plutão, ela vai prolongar, ela vai estender essa influência para toda a nossa semana, porque depois lá, por quinta-feira em diante, ela vai formar uma tensão com a cabeça e o cauda do dragão, que é outro tópico da nossa conversa de hoje. Queridos, o resumo da ópera, tá? Sendo bem direta ao ponto aqui. É o momento que todos nós precisamos olhar para as nossas dores. Sabe aquilo que queima lá dentro? Aquilo que a gente insiste em ignorar, em fingir que não existe, em botar debaixo do tapete, a gente não quer falar sobre, a gente quer esconder, talvez a gente tenha vergonha até, né, em relação a esses acontecimentos, esses fatos. Talvez a gente tenha medo de mexer nesse vespeiro, porque sabe que é intenso, é doloroso, né? Então, assim, talvez eu tenha preguiça de começar esses movimentos na vida, porque, na verdade, assim, vai ser necessário, né? Tá ocorrendo nos céus e em toda a transição planetária, todo o fechamento do ano cósmico, assim, te empurrando, sabe? Tu tá sendo empurrado lá, sendo encurralado, ou vai ou racha, meu filho, ou vai por bem ou vai por mal,
Você quer você mesmo tomar as rédeas da tua vida e começar a fazer essas mudanças, encarar essas coisas de frente como um adulto, né? O adulto faz aquilo que precisa ser feito. Quem faz birra é criança. Então vamos amadurecer de uma vez por todas, né? E, ou seja, a gente vai ter que expor o nosso ego, de certa forma, para que ele encare algumas verdades a nosso respeito. Porque eu desconheço o processo de cura, né? Que não siga esse procedimento de você, de fato, olhar a verdade nua e crua. Com toda a amorosidade do mundo, com toda a aceitação, com todo o carinho. Mas é um processo, né? Então é muito importante a gente ter essa clareza que aquilo que a gente mais tem teimosia, sabe? Olha aí na tua realidade. Aquilo que tu mais teme, que tu mais esconde, eu não quero acessar isso, eu não quero olhar para aquilo, é a chave pro teu caminho, pro teu processo evolutivo, tá? Então eu vou trazer até um exemplo meu, pessoal, que a minha mentora compartilhou comigo, por exemplo, em relação ao meu trabalho com o Soma. Eu nunca queria ir para a parte das finanças, das planilhas, dos custos, sabe aquilo? Cruzes, eu não gosto disso. Isso não é pra mim. Cruz, credo, ela é minha filha querida. A gente tem que botar luz nisso. Então isso a gente pode trazer pra nossa realidade. Tudo aquilo que tá escondido, que tá na sombra. Opa, vamos trazer a luz para olhar a verdade, né? Olhar com clareza, encarar o que precisa ser encarado. Então é essa chamadinha que eu queria trazer com vocês, assim, com muita força. Porque o momento que eu tenho a coragem, né, de olhar e fazer aquilo que precisa ser feito, que mais que eu preciso temer? Né? Quantas vezes a gente ouve, encara os teus dragões, vai com tudo, né? Então assim, gurizada, é um processo de muita libertação, na real, né? Quando a gente consegue olhar para tudo isso, perdoar, curar, aceitar. Olha ali, Laurinha! Ai, muito obrigada, amada! Que bom que você se conectou com tudo isso. Sim, porque a gente tem que olhar para essa questão financeira. O pessoal que fica muito na espiritualidade, eu digo por experiência própria, às vezes a gente acaba se confundindo em relação a tudo isso. Mas a gente tem que honrar também aqui o nosso servir na terceira dimensão, né? Gratidão, amada. Então, assim, ó, gente, é um processo maravilhoso que a gente tá tendo a oportunidade, né, de se libertar. Só que vai ser necessário o quê? Trabalho interno, né? De muito desapego, inclusive. Desapego no sentido assim, ó, meu, solta. Desapega da ideia de deveria ser como você quer. Você não vai mudar o coleguinha, o irmãozinho, né? E sabe aquela, aceita que dói menos. Só que é o teu ego que pode ter dificuldade de liberar uma situação, de soltar, de simplesmente confiar. Ele acha que tá lá querendo comandar tudo, né? E é ali que existe a dor, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu sei que às vezes o que acontece naturalmente por experiência dos meus clientes, das minhas próprias mentorandas, né? Às vezes tu sabe o que precisa ser feito, mas tem uma certa preguiça de começar aquele processo, encarar tudo aquilo, porque é dolorido, vai exigir esforço, resiliência, né? Percebe o processo de parar de fumar. Eu fumei por muitos anos, eu fumei por 14 anos. E eu parei de fumar em 2009. Então assim, ó, quantas vezes você tenta parar de fumar, né? Ai, segunda-feira eu começo e já começa a se preparar, né? Existe todo um processo ali de mindset. Então, claro que não é fácil, tive que passar, né, por todo aquele processo de, como é que a gente diz quando o teu corpo sente falta? Da dependência, né? E sente falta daquele vício e tal, então tu vai ter que encarar todo esse processo doloroso, difícil, intenso, aquilo não sai da tua cabeça, tu só pensa no tal do maldito do cigarro, sendo bem sincera. Então, assim, é muito domínio mental e tudo. Só que o que depois que você passa desse umbral, né, que normalmente nesse processo de fumar é o quê? Uns 30 dias, que é bem severo.
Abstinência. Isso, gurias, abstinência. Muito obrigada. E depois desse processo doloroso, o que que vem? Liberdade. Não é? Não preciso mais gastar dinheiro com aquela coisa desagradável, o cheiro, né? A saúde, o corpo, o bem-estar. Eu me lembro assim, eu tudo tinha que programar. Se eu vou no cinema, eu tenho que fumar um cigarro antes. Então tudo tem uma programação em função daquele vício, sabe? Então assim, ó, graças a Deus, gente, já me livrei faz alguns anos. Mas eu quis trazer esse exemplo do parar de fumar, como a gente pode aplicar ele para qualquer processo difícil, que você sabe que você não está agindo de uma maneira positiva, saudável, bacana, e ainda está nessa esfera ali, postergando, adiando, escondendo, saca? Fez sentido para vocês, gurias? Isso? Porque isso é o que eu mais ouço das minhas clientes, tá? Marjolie, eu sei o que precisa ser feito, eu tenho consciência, eu tenho clareza, eu adoro essas coisas lindas e maravilhosas que você fala aí pra gente, mas ainda, particularmente e pessoalmente, eu não consigo viver num estado de paz, de harmonia e de contentamento sem que esses fantasmas venham me visitar ou perturbar o meu estado mental, né? Me trazendo o quê? Mau humor, baixa minha frequência e já começa aquele ciclo loop vicioso, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, meus queridos? Por experiência própria, inclusive, procurem ajuda. Procurem ajuda. Façam terapia, saca? Eu digo assim, ó, constelação familiar, teta healing, meditação, o que tiver disponível aí no teu campo, invista em você.